dentre essa região aqui por volta de 17 metros. Quer dizer que a partir daqui do nível da rua, se eu andasse 17 metros, a probabilidade é que eu acharia essa curva de nível. É claro que a gente teria que fazer mais levantamento, como a Aline falou. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho a 613,5. Se eu fosse desenhar essa curva de nível em outro local, que eu gostaria de saber onde que está passando essa 613,5. Perceba, ó, aqui no final do terreno eu tenho a 614 e a 613,67. Passa 613,5? Não, ela passa em outro local do terreno. Se eu pegar, por exemplo, essa outra linha aqui do meu terreno, ó, você vai reparar que aqui passa, partindo da 612,47, passa 612,5, depois passa 613 em algum lugar, depois passa 613,5. Não quer dizer que ela passa aqui, ela pode passar mais próxima aqui, mais distante, mas dentro dessa linha, proporcionalmente, eu consigo descobrir ali mais ou menos onde eu tenho a minha curva de nível de 613,5. Vamos fazer para essa conta, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, eu quero saber, vamos pegar essa linha aqui no nível da rua, aonde que está passando a curva de nível 612,5, já que aqui só passa uma curva de nível, pegando a cada meio metro, né? Então, entre 612,47 e 613. Em algum lugar aqui dessa linha, eu posso dizer que está passando a curva de nível 612,5, em algum lugarzinho. Então, só para ter uma relaçãozinha aqui, vou pegar aqui essa linha, vamos trazer ela aqui para uma... diminuir ela um pouquinho aqui, para a gente fazer uma conta. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa linha. Em algum lugar aqui, eu posso dizer, né, aferir que passa a minha... Opa, travou de novo aqui. Deixa eu voltar. Que passa a minha curva 612,5. Calma aí que só fechou aqui. Eu gosto dos programas, ele trava um pouco. Eu gosto que a gente pode ficar brincando e desenhando. Bem, voltando aqui, deixa eu só compartilhar para vocês, para a gente finalizar aqui. Voltei. Pensando nessa linha, então, onde que eu tenho a minha curva de nível? 612,5 metros. Em algum lugar ela está passando aí. O que eu tenho que fazer? Basicamente, essa brincadeira aqui de diferença de nível. Então, por exemplo, eu posso utilizar essa relação de diferença de nível para calcular aí onde que está passando as minhas curvas. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quanto de diferença tem entre os extremos. Então, qual é a diferença entre 613 e 612,47? Quanto que dá essa diferença? Faz a conta aí para mim, para ver quanto que dá de diferença vertical. Se tiver com a calculadora aí rapidinho. Quanto que dá? Gente, tem alguém aí? Oi, tô aqui. Faz a conta para nós aí. 613 menos 612,47. Quanto que dá essa diferença aí? 53 centímetros, né? Então, eu tenho 0,53, né? Para Uhum. quanto de distância horizontal? Nesse caso, 17 metros. Aí, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso fazer o seguinte. Qual que seria a diferença de nível para 613,5 para cota de 12,5? Posso fazer que nem eu fiz a conta anterior, mas agora pensando para a curva de nível que eu quero encontrar. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar aqui ou em relação a 613 ou em relação a 612,47. Eu pego em relação a um número menor. É uma regra que eu normalmente sigo. Pode ser 613 menos 612,5, dá na mesma, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 612,5 menos a 612,47. Quanto que tem de diferença de nível entre 612,5 e 612,47? 3 centímetros. 0,3. Então, eu tenho 0,03.
Então, aqui, ó, para você ter uma noção, eu tenho 0,03 para x metros na horizontal. O que eu posso fazer? Eu posso fazer aquela regrinha novamente de 3, onde eu vou ter lá a diferença de nível de 0,03 para 17 metros. Só que agora com uma diferença de nível, não de 1, né? Mas sim de 0,53. Quanto que dá essa conta aqui? 0,03 vezes 17 dividido por 0,53. 0,96. 0,96. Quase 1 metro, né? Então, a gente pode dizer, né? Que, por exemplo, para essa curva de nível de 612,5, provavelmente, um cantinho aqui, quase 1 metro, está passando essa curva de nível de 612,5. Então, eu tenho aí a minha curva de nível. Deixa eu só pegar aqui para pôr o valor. Então, eu tenho aqui, ó, 612,5. E assim eu posso ir construindo para todos os outros valores, para todas as outras curvas de nível, para dentro desse terreno, fazendo essas relações de regra de 3. Então, por exemplo, aqui para nós, se você reparar, só falta essa linha aqui entre 612,47 e 613,67. Vamos fechar, fazer para fechar, né? Só para a gente ter aí todos os cálculos. Então, só continuando aqui, deixa eu pôr essa regra aqui para baixo. Vou apagar tudo isso daqui. E aí vamos fazer agora aqui para essa última linha. Então, por exemplo, para essa linha de 34 aqui, ó. A gente pode... Opa, faltou a linha. A gente pode calcular o valor das curvas de nível que passam sobre essa relação. Então, eu tenho aqui a 613,67 e a 612,47. Consigo descobrir quais são as curvas de nível que passam aqui? Dá para ter uma noção, né? Por exemplo, cada meio metro, partindo da 612, posso dizer que passa a 612,5, passa a 613 e passa a 613,5. Passam aí 3 curvas de nível nesse local aqui, dessa linha. Consigo calcular esses valores. Como? Utilizando essas relações aqui que a gente estava olhando anteriormente. Então, a partir dessas relações, eu consigo calcular os valores de curva de nível, ou estimar onde está passando essas curvas de nível dentro dessas relações aqui. Então, vamos pegar uma relação aqui, para a gente ver. Então, só para a gente... Vamos fazer a 613,5. Então, aonde que está passando nessa linha? A 613,5. 613,5. Onde que eu poderia dizer que está passando essa curva de nível? Então, eu posso fazer essa regra. Faz essa conta para mim, ó. Quanto que dá a diferença entre os extremos? 613,67 menos 612,47. Quanto que dá de diferença de nível? 1,20 m. 1 e 2. Então, eu tenho lá 1,20 m em 34. Agora, o que eu faria? Faria agora para 613,5. Só para aproveitar aqui que já está escrito. Então, eu tenho aqui, ó, esse cara, menos 612,47. Eu posso achar uma diferença de nível também. Então, partindo aqui de 612,47, posso fazer a curva de nível que eu quero encontrar, menos esse valor. Quanto que dá essa diferença aqui, ó? 613,5 menos 612,47. 1,03, né? 1,03. Então, eu tenho aí 1,03 metros entre essas relações. Então, para 1,2 metros de diferença de nível, para a cota de 613,5, eu tenho que ter uma diferença de nível de 1,03. E posso fazer essa regra de 3 novamente. 1,03 vezes 34 dividido por 1,2. Aí eu posso achar essa conta. Eu vou achar o valor em distância horizontal aonde que está a curva de nível 613,5. Quanto que dá? Faz aí, Aline. Você está já no... 29,18. 29,18 metros. O que quer dizer isso? A partir da cota 612, eu vou caminhar 19 metros, desculpa, 29 metros, aí 29,18. Em algum lugar, eu vou fazer por proporção aqui, né? Só para a gente não precisar fazer a conta.
mais ou menos onde estaria a cota 613,5. Então, eu achei o valor, achei onde estava aquela cota 613,5. Ela está mais ou menos naquela região ali do meu terreno. Claro que aí eu teria que ir no terreno, fazer o levantamento, levar o equipamento. Como a Aline falou, às vezes não é a realidade que eu tenho naquele local, mas aqui eu já tenho um parâmetro para saber. Agora perceba, ó, se eu tenho uma curva de nível passando aqui, eu tenho um outro ponto altimétrico passando aqui, desculpa, eu tenho dois pontos altimétricos, e ele não passa em mais nenhum lugar desse terreno, então eu posso dizer que aqui provavelmente está passando uma curva de nível 613,5. Eu posso fazer esse desenho aí. Vamos pensar agora, para a gente finalizar, a 613, né? Que é uma conta de valor inteiro, uma cota de valor inteiro. Então, onde que está passando a 613? Bem, aí é uma repetição de um monte de conta que a gente já fez, né? Então, basicamente é pegar as diferenças de nível, descobrir o quanto eu tenho de diferença de nível. Depois que eu tenho essa diferença de nível, calcular os valores. Então, para a mesma diferença, né, de 1,2 para 34, agora a gente pode pensar para 613. Então, por exemplo, 613 menos 612,47 vai dar uma diferença de nível. Quanto que dá? 53 centímetros. 0,53. Então, para 1,20 m, numa diferença de 1,53, eu tenho uma relação aqui que eu posso encontrar aqui por proporção. Então, para 0,53, em 34 metros, eu vou achar uma outra distância. Quanto que dá, Aline? 15,01. Eu posso dizer que tem 15,01 metros para essa curva de nível. Ou seja, dentro dessa linha de 34, posso dizer que provavelmente essa curva de nível ela está passando, vamos dizer, né? Mais ou menos aí, mais ou menos por aqui. Opa, ficou pequenininho. Mais ou menos por aqui. Agora perceba, ó, essa curva de nível é a 613, né? Então eu tenho a 613,5 e aqui eu tenho a 613. Se você reparar, a 613 passa aqui e passa aqui nesse canto do terreno. Ou seja, provavelmente aqui eu teria... Opa, fiz muito bem. Provavelmente aqui eu teria novamente uma outra curva de nível passando. Aí só faltaria mais uma, né? Que é a 612,5, que é a última curva de nível que a gente pode ver que está passando dentro dessa relação desse terreno, né? Para finalizar, a gente tem aí alguns minutinhos, vamos só fazer essa última conta, então, para a gente terminar. Depois eu queria falar bem rapidinho. Então, a gente tem aqui, ó, a conta para 613. A gente poderia fazer essa mesma conta, pensando agora em 612,5. Então, para 612,5, a gente pode achar 612,5 para a mesma diferença de nível. Eu posso pensar aqui, ó, 612,5, colocar aqui, ó, 612,5 e achar essa diferença aqui. Quanto que dá, Aline, a diferença entre 612,5 e 612? 0,3, né? 0,03, né? Isso. 0,03 novamente. Agora perceba, ó, é 0,3, só que agora em 34 metros, né? Então tem o 0,3 em 34. Quanto que dá essa conta de 0,3 vezes 34 dividido por 1,2? 0,85. Quer dizer, em 0,80, quase 1 metro, né? Novamente, a gente tem uma curva de nível passando. Só por formato aqui mais ilustrativo, a gente podia dizer que está passando mais ou menos por ali. Bem, fechei aqui todas as minhas curvas de nível. Então, eu tenho aqui a minha última curva de nível, seria a 612,5. Perceba, gente, aqui é uma forma, assim, sistemática da gente dizer aonde está passando essas curvas de nível, né? É claro que, às vezes, a realidade do local ela é outra, não é necessariamente essa. Para fechar e terminar aqui, aí tem uma coisa interessante, que é o seguinte, ó. Uma vez que eu tenho essas curvas de níveis desenhadas aqui, opa, deixa eu apagar isso aqui. Uma vez que eu tenho essas curvas de nível que a gente pode desenhar, a gente pode calcular uma coisa chamada de cota média, que é o HM. Eu já fiz a conta aqui, dá 613,285 o HM. É um valor altimétrico o HM, que é basicamente você pegar os extremos,
somar e dividir por 4. Então, 603, 67, 614, 13, 612, 47. Divido por 4 vai dar 613,285. Vou colocar em verde o HM. É uma curva de nível que está passando, mais ou menos, né? Está passando mais ou menos por aqui, assim, ó. Só para ter uma relação. Vamos dizer que ela está passando nessa linha verde. O legal do HM é o seguinte, que quando você tem a cota média do seu terreno, não considerando o empolamento, todo volume de corte será transformado em aterro. Isso é uma coisa interessante, porque essa cota média ela representa o seguinte, que o volume de corte de um determinado local vai ser igual ao volume de aterro. Então, por exemplo, se eu calcular a cota média para esse terreno, eu tenho lá um volume de 613, desculpa, uma altura de 613,285. Isso representa que, se eu fizer um corte aterro levando em consideração esse valor, todo o volume de corte, teoricamente, se transformaria em aterro. Como eu tenho um fator de empolamento, então, provavelmente, quando você fizer esse aterro, vai ter um volume um pouquinho maior de terra, né? O que a gente faz? A gente acha a cota média, em cima do volume calculado de aterro, a gente multiplica um valor de empolamento, e a gente acha o valor, de fato, da área que a gente vai fazer o aterro, né? Fora a parte de talude, mas pensando só em volume de terra, eu consigo daí descobrir o quanto de terra eu vou ter, que eu necessito para fazer a parte do aterro. Isso a gente tira pelo que a gente chama de cota média. Então, é uma coisa que a gente tira depois que fez as curvas de nível, depois que achou as inclinações, depois que tem os valores altimétricos, é possível calcular, então, aí um volume de corte aterro e descobrir quanto de volume de aterro eu vou ter que utilizar, primeiro, qual é o volume de corte, qual é o volume de aterro. E se eu quiser criar um platô onde eu não vou ter que comprar muita terra para fora, eu posso achar esse valor de cota média. Professor, posso fazer de outras formas? Pode. Por exemplo, pega um valor no nível da rua e calcula o valor de volume que você vai tirar, que você quer deixar em relação ao nível da rua. Isso é possível também. Você consegue calcular valor de volume por rampa também. É que eu não vou fazer aqui porque tem alguns cálculos, mas é possível também fazer esse tipo de cálculo. É possível você saber o quanto de terra você vai ter que colocar ou tirar pegando pelo nível da rua. Por exemplo, como que o terreno começa no lugar mais baixo para um lugar mais alto, então provavelmente você vai fazer mais corte. Né? Basicamente, você vai fazer só corte, né? Você vai fazer corte em relação ao aterro. Se eu começar pela 612, se eu começar pela 613, provavelmente você vai fazer um pouco de aterro nessa região, mas o restante, provavelmente, você vai fazer um corte e vai sobrar muito mais terra, porque a cota média está acima da cota de 613. Então, a cota média, que é esse valor em verde aqui, só para ter uma letra aqui, cota média, ele está um pouco acima da cota de 613, que é um dos vértices do seu terreno. Então, provavelmente vai sobrar terra na hora que você fizer um corte utilizando o valor de 613 para esse terreno. São coisinhas que a gente vai levando em consideração ao longo aí da análise do terreno. Tá bom? Vou terminar aqui. Vou fechar aqui, vou parar